Bom dia, eu me chamo Nelson, sou aluno do 8º período do curso de Licenciatura em Matemática, CEDERJ, Paulo Campo Grande, e venho através dessa videoaula apresentar o meu trabalho referente à atividade presencial 1, atividade prática não presencial. Bem, o tema escolhido para a videoaula trata-se de René Descartes, curiosidades e fatos relevantes de sua biografia. Bem, como nós sabemos, René Descartes foi um grande matemático e filósofo e cujas ideias revolucionaram a maneira de pensar numa época em que o mundo ocidental vivia em profundas transformações. Ou seja, representa o final da Idade das Trevas, da Idade Média, onde o pensamento religioso imperava, para o pensamento científico da Idade Moderna, né? Bem, esse trabalho não tem a pretensão de fazer uma análise meticulosa da biografia do René Descartes, mas vamos comentar fatos curiosos e relevantes acerca da sua biografia. Bem, em primeiro lugar, é importante que os alunos saibam pronunciar corretamente a palavra Descartes. É uma palavra de origem francesa que é justamente a justaposição das duas palavras de Descartes. Em francês não se pronuncia o S final não se pronuncia. Então, quando fazemos a justaposição dessas duas palavras, Descartes, fica o nome próprio Descartes, né, que seria Descartes, né? Bem, a sua origem. René Descartes nasceu em 1596, na cidade de La Haye, en Touraine, que é uma cidade francesa, situada a 300 quilômetros de Paris. Posteriormente, essa cidade teve seu nome modificado para La Haye, Descartes, e atualmente apenas Descartes, né? Então, justamente em homenagem ao grande matemático e filósofo René Descartes. Bem, Descartes ele vem de uma origem relativamente próspera, né? Seu pai, funcionário público da cidade de La Haye, né? A sua mãe ele a perdeu muito jovem, com apenas 1 ano de idade, ele perdeu a sua mãe. E a sua formação escolar se deu no colégio jesuíta Royal Henri Lagrange, né, onde ingressou aos 8 anos, né, e posteriormente, por influência do seu pai, ele acabou seguindo a carreira acadêmica na Universidade de Poitiers, né, onde se formou em Direito. No entanto, ele nunca exerceu atividade de advocacia, né? Fato interessante, curioso da sua vida, ele iniciou a carreira militar, né, como soldado mercenário, né? René Descartes serviu a vários exércitos. Inclusive, ele foi soldado do príncipe Maurício de Nassau, que foi o administrador da Companhias Orientais das Índias, que se deu no Nordeste brasileiro no século XVIII, século XVII, mais precisamente em Pernambuco, né, durante a ocupação holandesa. Ele foi soldado, não quer dizer que ele tenha vindo para cá, na verdade ele foi soldado desse príncipe, do príncipe Maurício de Nassau, né? E também se destacou na carreira militar como um grande estrategista e um conselheiro militar, né? Mas sempre não servindo necessariamente ao exército da França, né? Ele era um mercenário, né? Bem, como matemático,
teve inúmeras contribuições e influenciou inúmeras gerações que posteriormente apresentaram-se após a sua serviu de influência para vários matemáticos, né? E o seu legado, do qual nós damos maior destaque, é justamente a fusão da geometria com a álgebra, através de uma nova ciência chamada geometria analítica. Uma ciência, digo, um novo ramo da matemática, intitulado geometria analítica. E através da geometria analítica e através do plano cartesiano, que foi uma invenção do René Descartes, ele conseguiu descrever várias figuras geométricas através de equações algébricas, né? Isso, inclusive, influenciou vários matemáticos posteriormente, inclusive Newton e Leibniz, que são os inventores do cálculo matemático, cálculo diferencial integral, que nada mais é do que o estudo de taxas e variações das grandezas e acumulações. Isso aí é muito importante para diversas ciências, como a física, química e biologia, né? etc, etc. No ramo da filosofia, René Descartes também se destacou como o pai da filosofia moderna, através do pensamento racional, do racionalismo, né? E através do pensamento racional, né? Teve várias obras de suas publicações, como foi responsável pela publicação de várias obras, como Princípios da Filosofia, em 1643, Tratado do Mundo, que não chegou a ser publicado, né, na qual ele defende o helicentrismo, né, Tratado do Mundo, né. Porém, essa obra não foi publicada. Por quê? O grande físico e astrônomo Galileu Galilei, ele foi perseguido por conta do helicentrismo. E René Descartes, com medo de sofrer retaliação da igreja, ele preferiu não publicar essa obra. Mas essa obra é uma defesa clara da ideia do helicentrismo, né? Inclusive, fato interessante da sua formação é que, quando ele estudou no colégio de jesuítas, ele teve primeiro contato com a filosofia e com as teorias, as ideias e as teorias aristotélicas, né, das quais ele não concordaria. Posteriormente, foi revelado em suas obras, ele não concordava com essa posição, né? Então, com medo de sofrer essa retaliação por parte da Inquisição, ele preferiu não publicar essa obra. Mas teve várias outras obras que podemos citar, como a dióptica, os meteórios, a geometria e não menos importante, o discurso sobre o método, né? Bem, sobre a sua vida pessoal, podemos dizer que René Descartes sempre foi uma pessoa bastante reservada, não era dado ao convívio social, era extremamente introspectivo, né? E a partir do seu pensamento racional, ele conseguiu provar a existência de Deus, né? De que forma? Através da ideia da perfeição, né?
da perfeição do mundo, das coisas que o cercava, ele chegou à conclusão, através da lógica, que Deus existia, né? E outra coisa importante também na filosofia é que, apesar dele ser essa pessoa, uma pessoa introspectiva e, de certa forma, até fria, através da razão, ele também conseguiu provar que a emoção é importante na vida do ser humano. Tudo isso graças ao seu pensamento racional. Do seu pensamento. Bem, a frase "se penso, logo existo" é uma frase célebre e bastante conhecida do filósofo René Descartes. E representa bem o racionalismo, né? Então, por todos esses motivos, por todos esses fatos que nós descrevemos aqui, podemos dizer, afirmar que René Descartes foi, sem dúvida nenhuma, um dos maiores filósofos e matemáticos e, principalmente, revolucionário. Ele veio de uma época onde o pensamento medieval, o pensamento eclesiástico, o pensamento religioso imperava. E ele soube, através da lógica e do raciocínio e da reflexão, ele conseguiu reservar um lugar à ciência. A ciência, a partir da Idade Moderna, ela passou a ter uma outra importância para a sociedade. E, conforme dito anteriormente, influenciou muito outros filósofos que vieram e outros pensamentos, né? Por isso que consideramos René Descartes o pai do pensamento moderno, o pai da matemática moderna, alguém que trouxe muitos e muitos avanços para o conhecimento humano. Ainda em relação à matemática, além do plano cartesiano, acabei esquecendo de citar a cartografia, né? De certa forma foi uma invenção, ela é fruto da invenção do René Descartes, pois através do plano cartesiano é possível traçar sistemas de coordenadas, de localizações, como o GPS, por exemplo. Tudo é influência, né, do René Descartes, do seu pensamento, da sua técnica, né, juntamente com o cálculo numérico, né, de Leibniz e de Newton. Então, e como para concluir aqui o nosso trabalho, outra coisa importante, tudo isso aqui vai gerar vários outros movimentos ocidentais, principalmente na França, como o Iluminismo e, bem posteriormente, a Revolução Francesa, né? E tudo isso faz do René Descartes uma das pessoas mais emblemáticas, mais importantes de toda a atualidade, cujas consequências a gente consegue até hoje influenciar a nossa sociedade, direta e indiretamente. Então, era isso que eu gostaria de passar para os alunos, né? Talvez não por uma riqueza de informações, mas sim pela ideia, pegando os focos principais, os pontos principais, e a partir daí tentar descrever essa figura, né, tão importante para os nossos dias, cuja influência se faz presente aí no nosso dia a dia e
em uma série de coisas são, como se diz, tiveram influência através do seu ideal. E essa é a mensagem que pretendemos transmitir através dessa apresentação, desse vídeo de apresentação. Bem, apenas para complementar aqui as nossas referências, foi feita a pesquisa através da internet e foi pesquisado os seguintes sites, entre outros, né? brasilescola.uol.com.br, um artigo sobre René Descartes, escrito pelo professor de matemática Marcos Noé, no qual é dada ênfase aos aspectos matemáticos da obra de René Descartes, e no site todamatéria.com.br, professor Pedro Menezes, professor de filosofia, que dá ênfase a aspectos filosóficos e a vida pessoal do René Descartes. Apenas para complementar a referência que ficou faltando na primeira parte do vídeo, ok?